Amém. Glória a Deus, minha irmã Cris. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor, viu, queridos? Hoje eu quero emendar nessa oração tão abençoada, que tudo realmente seja para a honra e glória do Senhor. E eu queria compartilhar hoje sobre como nós vamos ativar essa unção de Deus em cada necessidade das nossas vidas. Como podemos ativar essa unção? Eu queria ler com vocês um texto lá em Levítico, que quando nós lemos, aparentemente pode não ter nada a ver, mas eu quero mostrar que o Espírito Santo mostra para nós a pessoa de Cristo mesmo nesse texto. Vamos ler Levítico capítulo 2, o verso de número 1 e 2. Levítico capítulo 2, versos 1 e 2. Amém? Diz assim: E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimento ao Senhor, e a sua oferta será flor de farinha, e nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. E trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Eu estava ontem preparando essa palavra e escrevi ela e queria compartilhar com vocês sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, sobre essa oferta, por exemplo, nós vemos que todas as ofertas no Antigo Testamento, elas tinham um significado, tinham um propósito: apontar para Jesus Cristo, mostrar Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a realidade. Então, Cristo veio depois. E essa oferta de grãos que está em Levítico, ela tem um significado, falar do quê? Da morte sacrificial de Jesus Cristo. Ele morreu por nós. E nós vemos que a matéria-prima dessa oferta é a flor de farinha. Era a farinha. A flor de farinha, ela já está dizendo que era de trigo. E Jesus, lá em João capítulo 12, 24, ele fala o seguinte: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Então, quando nós ouvimos trigo, trigo está falando do próprio Senhor. Ora, por que o Senhor está dizendo que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só? Porque ele, como grão de trigo, teria que morrer para que a obra mais poderosa pudesse acontecer, que era a ressurreição. Sem morte não haveria ressurreição. E nós, como cristãos que cremos no Senhor, temos essa bênção poderosa que todos nós seremos ressuscitados com Ele. No momento que nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, se com Ele morremos, também com Ele somos ressuscitados. Então, Cristo, ele é o grão de trigo. Então, aquela oferta que é o grão de trigo, para se processar, a gente sabe que no Antigo Testamento não tinha, era uma flor de farinha, que era um grão de trigo. Para aquilo se tornar uma farinha fina, teria que passar por alguns processos. Pegar essa flor, esse trigo, colocar no pilão e ser batido. Batido por muitas vezes, até se tornar uma farinha fina. Quando nós vemos esse processo, Jesus, ele foi batido, ele foi espancado, ele passou por esse processo de violência até chegar na cruz do Calvário. Então a farinha também, ela teve que passar por esse processo de ser batido, de ser humilhado, até que ele pudesse ser exaltado. Então a farinha, quando nós falamos de oferta de farinha, está falando de Cristo. Cristo é o grão de trigo que caiu na terra, morreu, ressuscitou, mas deu muito fruto. Agora, pastor, o que tem a ver isso com a minha vida? Eu vou te mostrar aqui. Sobre essa oferta, nós temos 3 situações.
Essa oferta que nós lemos aqui tinha a farinha, tem o óleo e também tem o incenso, que o segundo ingrediente era o azeite. Não poderia trazer apenas a farinha, teria que também trazer o azeite. E quando nós falamos de farinha, a farinha fala da humanidade de Cristo. Todos nós sabemos que Jesus era totalmente Deus e também totalmente homem, completamente homem. Mas mesmo Jesus sendo completamente Deus, ele precisava de um ingrediente para fazer a obra. Qual que era a obra? O óleo, ela fala do Espírito Santo. Então Jesus, o homem de Deus, ele tudo que ele fazia, tudo que ele fez na terra, ele fez pelo poder do Espírito. Ele precisava ser ungido. Jesus sem a unção não faria nada, mesmo sendo filho de Deus. Ele precisava de óleo sobre a tua vida. Ele precisava de óleo sobre a sua cabeça. E tudo que ele operava pelo poder do Espírito. Lembre-se, o trigo fala da humanidade. Então, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mas como homem, precisava de óleo, de unção, assim como eu e você também, que somos homens, recebemos Cristo como Senhor e Salvador, mas também nós precisamos de mais óleo, de unção. É aquilo que fala lá em Mateus capítulo 25, onde nós encontramos as 10 virgens, né? Algumas tinham muito óleo, outra tinha pouco óleo na vasilha, e algumas que tiveram pouco óleo não entraram na festa, ficaram fora da festa. Mas aquelas que tinham azeite de sobra na vasilha, viram o noivo, estavam atentas, elas estavam ali observando, e quando o soar da trombeta tocou, elas estavam ali, juntamente com o noivo, e entraram para a festa. Agora, veja bem, mesmo Jesus sendo Deus, ele teve que se esvaziar. Imagina só, Deus vindo para essa terra, se fez homem, tomou a forma de servo. Para que isso acontecesse, ele precisou ter algumas atitudes. Qual delas? Se esvaziar completamente. Vamos ler ali, um pouquinho comigo ali, lá em Filipenses capítulo 2, no verso 6 e 11, só para nós construirmos esse raciocínio, para que você veja essa obra tão poderosa de Deus em nos salvar, em vir se parecer com o homem, passar por tudo isso, ser humilhado, ser batido, espancado, para levar sobre si todos os nossos pecados. Filipenses capítulo 2, verso 6 e 11, olha só o que a palavra do Senhor diz. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Olha que obra poderosa de um Deus poderoso. Deus se fazendo gente, Deus se esvaziando da sua glória, se parecendo conosco, tendo a semelhança de homem, porque para ele nos resgatar, precisava se parecer com alguém, com um homem, tinha que ter a semelhança de homem, tinha que conhecer a dor do homem. Então Jesus se esvaziou para vir sobre a terra, porque até então ele era só Deus. E como Deus, ele não conseguia entender o que o homem vivia, o sentimento do homem, ele não conseguia compreender completamente o que o homem vivia. Então ele teve que tomar
uma forma de servo, ser semelhante ao homem, vir sobre a terra, conhecer a nossa dor, a dor do homem. E como homem, 100% homem, 100% Deus, ele não pecou, venceu o pecado completamente. Ele veio para entender a nossa dor, veio para passar por tudo e levar sobre si. Agora, o interessante é que esse nome, o nome de Jesus, Deus deu esse nome a ele, esse nome é poderoso. E não tem jeito, seja nessa terra, no céu, na terra, depois, no julgamento, no tribunal de Cristo, todo joelho vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então Deus tem dado oportunidade para homens e mulheres, como nós, como a humanidade. O tempo de vida que nós temos, 80, 90, 100, 120 anos, é para que todo homem se dobre a esse nome, que conheça esse amor de Deus tão maravilhoso, que mesmo sendo Deus, não quis ter a posição de Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo para nos resgatar do pecado que trazia de fato a condenação eterna. Então, esse Deus que se fez homem, se fez servo, se esvaziou. Uau! Ele tinha a glória do Pai. E ele se esvaziou de tudo. Amado irmão, para que a bênção de Deus chegasse a todos os homens, Jesus teve que ser novamente ungido, ungido, ungido. Ele foi ungido. E a primeira vez que Jesus fala sobre essa unção, sabe quando foi? Foi ali na sinagoga, na cidade onde ele nasceu, em Lucas capítulo 4, no verso 17. Eu queria ler com você de novo, Lucas 4, verso 17. Sabe por quê? Porque eu quero construir com você essa palavra, esse raciocínio, esse devocional tão poderoso que vai trazer unção sobre a sua vida. Nessa manhã, essa unção já está sendo liberada sobre você. O Senhor já está sendo liberado e nós vamos aprender como ativar essa unção, para que nós possamos também, debaixo dessa unção, romper barreiras, ultrapassar limites, viver de glória em glória. Lucas capítulo 4, Jesus, então, quando ele chega na sinagoga, ele pega a Torá, né, o livro, e ele lê o seguinte, de 17 a 21. Olha que poderoso, que tremendo. E aqui ele estava citando Isaías 61, falando dele mesmo. Isaías 61, o profeta Isaías fala dele mesmo. E depois nós vamos ler lá também Isaías 61, só para a gente poder ver a diferença desse texto de Isaías e de Lucas. Diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Aqui, essa palavra pobre aqui são os humildes, aqueles que têm o coração aberto, pronto para ouvir. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. E fechando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava dizendo: o que o profeta Isaías disse está cumprindo agora. Eu sou aquilo que o profeta diz lá atrás. Ou seja, a palavra encarnada, a palavra se cumprindo, a palavra não volta vazia. Tudo que está escrito nesse livro poderoso já se cumpriu muitas partes e continua se cumprindo. Agora vamos lá, Isaías, capítulo 61, para ver a diferença. Há uma diferença, há um detalhe que Jesus cita. E não é por acaso, viu, queridos? Nada é por acaso na palavra de Deus. Isaías 61, no verso de número
Vamos ler o 3. Vamos ler de novo, só para a gente ver o que está escrito aqui, tá bom? O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia do que, irmãos? Da vingança do nosso Deus. Veja bem, Jesus não citou que é o dia da vingança aqui. Aqui, quando ele abre o livro, pega das mãos do ministro, ele está dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus não disse que era o tempo da vingança. Ele não veio para vingar, ele veio para salvar. O tempo da vingança vai ser em Apocalipse. O tempo da vingança não é agora, o tempo da vingança não é nesse momento, porque nós estamos no tempo da graça. A graça é agora. Por isso que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Jesus não veio pregar a vingança, como muitas pessoas até acreditam, não. Ele veio salvar você, libertar você. E quando ele fala que anunciar o ano aceitável, ele fechou o livro e fala: hoje se cumpriu essa escritura. Aleluia! Então, o que nós estamos vivendo nesse tempo, pastor Marcos? O tempo da graça. Não é o tempo da vingança, é o tempo da salvação, é o tempo da libertação, é o tempo do seu milagre, é o melhor tempo de todos, em nome de Jesus, que Deus nos colocou para viver nesse período. Passou-se muitas eras, tempo da lei, os patriarcas, nós estamos no tempo da graça, na era da graça, na nova aliança baseada no sangue. O sangue do Cordeiro nos deu esse benefício poderoso. Glória a Deus, querido. Então veja bem, hoje Jesus veio sobre mim e sobre você. Ele entra na minha vida e na sua vida e demais. Ele derramou unção. Se você ler lá 1 João 2,20, ele fala que nós recebemos a unção. Isso é favor imerecido. Que unção que é essa, pastor? Para não sermos mais enganados, para não sermos mais manipulados. Unção para poder saber que quando nós ouvimos a palavra, ela vai testificar. É verdade, é verdade, é verdade. Quando você ouve a verdade de Cristo, você não fica mais perdido. Será que é verdade? Não, aqueles que receberam Cristo como Senhor sabe. Ele consegue compreender. Então essa unção está sobre a sua vida. Glória a Deus. Pastor, me diz uma coisa. O que é preciso para que essa unção seja derramada em qualquer situação da minha vida? Como que eu posso ativar essa unção? Meu amado, 3 ingredientes. Primeiro, Jesus como homem fala da farinha. Jesus como homem precisou do óleo, da unção. Porque tudo que Jesus fez, ele fez pelo poder do Espírito. Ele abriu o livro e falou pela primeira vez da unção, em Lucas capítulo 4. Hoje se cumpriu. Aleluia. Glória a Deus. Não é maravilhoso isso? Não é tremendo isso? Você saber que o Senhor veio, me ungiu e te ungiu também? Aleluia. Querido, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos virgens. Virgens. Você para o Senhor é virgem. Quando Deus olha para você, ele te vê como virgem, alguém santo, completamente separado, não por causa de você, mas por causa dessa obra poderosa do Senhor de Cristo. Glória a Deus. Se você pegar essa oferta, você vai entender que o terceiro ingrediente agora é o incenso. Primeiro, trigo, óleo, incenso. Trigo, humanidade de Cristo, óleo. Ele teve que receber unção, assim como nós também precisamos de unção. Querido,
Não basta ser salvo. Ser salvo já é uma bênção, mas é preciso ter unção. Unção. A unção é que quebra todo jugo. A unção que faz você ultrapassar limites, romper barreiras. A unção que traz coragem, ousadia, intrepidez. Foi por causa dessa unção que os discípulos que romperam barreiras. Os discípulos foram muitas vezes ungidos no tempo dos apóstolos. Cada vez que eles faziam o que eu vou fazer agora, que eu vou compartilhar com você agora, cada vez que os discípulos derramavam incenso, subia como aroma agradável, eles eram mais ungidos, mais unção, mais ousadia, mais poder de Deus eles recebiam. Então, cada vez que você passar por situações, nós temos que aplicar o terceiro item nessa oferta, que é o incenso. E o incenso fala de oração. O incenso fala de oração. Tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento fala da pessoa de Cristo. Vocês acham que Cristo orava? Todos os dias ele orava. Todos os dias derramava incenso diante do Pai. Se Jesus, sendo filho, orava, imagina a gente, querido. Como é bom, o Pai ama quando nós, filhos, derramamos incenso. Aleluia. Quando você ora, sobe como aroma agradável. Mas aquela oração não é só pedindo, pedindo, pedindo. Tem que pedir também, obviamente. Mas, Pai, obrigado porque derramaste sobre mim o teu Espírito. Obrigado porque o Senhor foi para o Calvário voluntariamente. O Senhor, como grão de trigo, foi batido, amassado, se entregou por mim, foi ungido. E agora eu posso ter acesso ao meu Pai. Então eu te agradeço. Isso quando você ora dessa maneira, a oração correta sobe como aroma agradável. O Pai respira, fala, meu Deus, ele está entendendo, ele entendeu, aleluia. Aí mais unção você recebe, mais ousadia você recebe, mais revelação você recebe, mais cura você recebe, mais libertação. É um processo contínuo para a vida toda. Aí nós desenvolvemos um relacionamento com o Pai. Então, todos os ingredientes que nós vemos nessa oferta, todas elas apontam e apontaram para Jesus Cristo que viria futuramente em nome de Jesus. Glória a Deus, amado. É assim que você ativa essa unção. Mesmo quando você às vezes está ali sem ânimo para nada, sentindo vazio, ali você está sem perspectiva, você está estressado, abatido, cansado, você está passando por uma necessidade, mesmo que você não conseguir orar às vezes, só diga o seguinte: Senhor Jesus, Senhor Jesus, vai subir também com um aroma agradável. Às vezes você não vai conseguir abrir a boca para orar, porque tem momentos que nós não conseguimos mesmo, mas você vai falar o quê? Só fale, Senhor Jesus, e você vai receber óleo de unção. E você vai receber mais unção, mais azeite, mais poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus, amado. E na medida que você estiver falando, refrigério vai vir sobre a tua alma. No momento que você estiver orando e falando com o Pai, caroços vão se desaparecer. A hora que você perceber e sumir, a hora que você perceber, você está ali com uma coragem que você não sabe de onde veio. Essa coragem é uma unção que está caindo sobre você. Você vai sentir um calor, e quando você começar a sentir calor, quando você estiver orando, saiba, é a unção que está caindo sobre o teu corpo e algo poderoso está acontecendo, como está acontecendo agora, nesse exato momento, quando nós estamos compartilhando a palavra, a unção está caindo sobre a sua vida. Aleluia, querido. Só siga em frente, sobe a sua boca, só declare. Dessa maneira, querido, você vai liberar unção. Dessa maneira você vai, então, ter uma conexão com o seu Abba. E o poder vai ser derramado. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, no verso 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, todo aquele,
Todo cristão que estiver passando por um momento de crise, invocar o nome do Senhor, ele vai te salvar. Lembre-se, é o ano aceitável do Senhor, não o dia da vingança, é o ano aceitável do Senhor. Nós estamos no tempo da graça, filho, e ele veio para te salvar. Então, quando você invoca, incenso está subindo. Quando você invoca, poder de Deus está caindo sobre você, sobre essa situação que até então você não sabia como. Mas de alguma forma os seus olhos espirituais se abrem e ele então providenciou salvação para você. Aleluia! Hoje nós estamos aqui. E eu não sei qual é a sua necessidade de hoje. Eu sei que todos nós temos necessidade. Todos nós. Todo ser humano tem uma necessidade, uma, duas, três ou várias. Não sei qual é a sua. Hoje você vai derramar uma oferta ao Senhor. Uma oferta de flor de farinha. E você vai reconhecer que Cristo, como seu Senhor, veio para te salvar. Ele foi batido, humilhado, espancado, para que você não precisasse ser. Ele se esvaziou da sua glória, tomou forma de servo. Sendo Deus, não quis ser igual, só para mim salvar e te salvar. Um amor desse é maravilhoso. Precisou ser ungido para trazer essa unção sobre as nossas vidas. E ele nos ensina o caminho do incenso, que agora nós vamos orar ao Senhor. Quando nós orarmos, vai subir como aroma agradável ao Pai. E essa unção vai ser ativada em cada necessidade específica na sua vida, porque Deus é um Deus específico. Talvez aqui eu não tenha nem citado a sua necessidade. Eu não preciso. Mas quando o evangelho entra, quando o poder de Deus entra, ele vai naquela necessidade. É, na sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas hoje eu estou te ensinando como ativar essa unção sobre cada uma delas e ter experiências poderosas e desenvolver uma intimidade. Eu sei que você já tem a sua intimidade e ela só vai aumentar, ela só vai se desenvolver, ela só vai progredir até quando? Até o último dia em que nós estivermos aqui. Porque Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu sou fruto, você é fruto dessa morte e da ressurreição. Porque lá na casa do Pai já tem um lugar garantido para mim e para você. Pois ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou para a casa do meu Pai, voltarei e vos buscarei para estar comigo. Glória a Deus, esse é o nosso Jesus, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Portanto, receba hoje essa unção sobre a tua vida e sobre a tua casa, sobre a sua necessidade e veja e perceba o novo de Deus na sua vida. Esse é o devocional que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus, filha. Quer compartilhar alguma coisa? Vamos Eu compartilhar. amei. Porque o Senhor está aqui no nosso meio. Ele tá aqui no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que dia maravilhoso. Que iniciar o dia desse jeito é maravilhoso, é fantástico. Em nome de Jesus. Gratidão, pastor. Deus nos abençoa. Já nos abençoou, né? Estamos já aqui também trabalhando. Que o Senhor proporcione um dia maravilhoso para cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu amei, porque para mim, né, tá sendo tudo muito novo esse estudo da Bíblia, e ver, né, o Antigo Testamento conectar com o Novo, e ver, fazer essa conexão, achei muito legal, adorei essa forma como que foi conduzido hoje. Amei, amei, amei. E o assunto poderoso, né, que é um assunto que eu recentemente vi umas pregações falando sobre unção, e que para mim também é um assunto novo, que eu também não tinha muita clareza do que era a unção. E tá fazendo todo sentido, né? Eu tô lendo um livro, o Bem-vindo Espírito Santo, que é maravilhoso e que também tá
mudando completamente, assim, a minha jornada como cristã, né? Então, foi muito maravilhoso hoje. Obrigada por esse dia de hoje. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Silvânia, acho que abriu aí o microfone, pode falar. Ah, não. Vocês Alguém só quer fazer alguma pergunta? Alguém perguntas? quer falar, tirar alguma dúvida? Alguém quer compartilhar algo? Fique à vontade. Que a gente, se não souber, a gente pede ajuda para os universitários, para o nosso Espírito Santo, que nos ungiu. Glória a Deus. Fique à vontade, amados, porque hoje o poder de Deus já está ativado logo nessa manhã e já está caindo o poder aí onde você está. E toda a situação que você está vivendo e precisa realmente de um milagre, Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado. Eu preciso só tomar posse. E quando você crê, como diz as Escrituras, os rios de águas vivas fluirão do interior e um refrigério, uma certeza poderosa, mesmo em meio a tanta dificuldade, a tanta necessidade. Você não sabe como, mas há uma certeza interior de que aquele que prometeu é fiel e vai cumprir, porque ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. É sobre isso. É tudo sobre isso, é sobre ele, né? É sobre o que ele faz, é sobre o que ele pode, sobre. É tudo sobre ele, né, pastor? É tudo sobre ele, né? Que palavra poderosa. Que o Senhor continue realmente lhe usando poderosamente. Nossa, tremendo, tremendo. Esses devocionais, assim, tem sido tremendo na minha vida. Nossa, tem, assim, levantado. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mais uma palavra poderosa que o Senhor traz nessa manhã. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Abençoado seja o nosso dia. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Isso, é se alimentar do Senhor, se alimentar do Senhor constantemente, deixar o Senhor usar mesmo a sua vida para trazer esse alimento a tantas pessoas que estão sedentas, irmão. Louvado seja Deus. Sou grata ao Senhor pela sua vida, grata ao Senhor pela vida dos irmãos que estão nessa sala. Que o Senhor continue te abençoando e nos abençoando. Amém. Irmãos, né? Irmã Cris, você já está diferente, com uma voz diferente. O poder da unção caiu sobre você, está em você. Eu já estou sentindo Amém. você falar debaixo de uma unção. Essa unção está em você. Você está inspirada, motivada, porque o poder de Deus já está aí. E a unção é uma credencial. É como um psicólogo, um médico. Como que eu vou operar sem uma credencial? Como que eu vou desenvolver um trabalho sem conhecer? A unção, ela vai capacitar cada um de nós para desenvolver um relacionamento e ativar áreas das nossas vidas que ainda não foram completamente afetadas. Quando essa unção começa a vir, todas as áreas vão sendo atingidas. Todas, todas, todas. Não existe área em que essa unção não vá chegar. Então, queridos, se preparem para um derramar de unção contínuo. É uma cachoeira inesgotável que jamais parará de jorrar. Depende de quem quer receber. Depende de quem está disposto a ter. O Senhor está lá. Depende de quem tem fome, de quem tem sede. E quem tem sede, vem a mim, beba, porque de graça tem água viva para todos nós. Então, não é uma questão de teoria apenas. Teologia é muito bom, te dá base, você começa a entender, mas quando você associa a teologia ao poder de Deus, a uma vida com Deus, aí é as duas asas. Só teologia é uma A,
águia manca, que não voa. Agora, palavra e poder são duas asas. Palavra e unção. Palavra e unção. Aí você vai voar de uma maneira tão poderosa, tão saudável. Claro que temos que ter até cuidado, que nós vemos na internet muita coisa sobre unção que é muito perigoso, que parece mais terreiro de macumba do que macumba evangélica. É uma coisa terrível, tá terrível, cuidado. Mas quando você conhece a unção, a luz da palavra, vai produzir vida no seu coração. Como a unção de Deus já está em você, você vai saber discernir, porque o mesmo Espírito que está aqui, está aí. Não tem jeito. Então nós não vamos ser mais enganados. Pode até tentar, mas não vamos conseguir. Queridos, Deus é bom demais. Eu estou assim, muito grato a Deus, porque Deus me deu essa palavra ontem de manhã, na verdade, Maiara. Cheguei aqui na empresa ontem de manhã, sentei aqui e fiz o meu devocional, falei, poxa, essa daqui, aí construí. Falei, essa é a palavra que a gente vai compartilhar hoje, amanhã que seria hoje, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu estou louco para orar, hein? Ó, tem muita unção, estou vendo o céu aberto aqui sobre cada um aqui, hein? Vamos orar, tio. Vamos para orar. Aleluia. Vamos orar então ao Senhor para receber mais. Então, eu quero compartilhar com você. Irmãos, vai subir incenso. Quando você orar, saiba de uma coisa. Seu Pai está ouvindo a sua oração. Tenha certeza disso. Nunca tenha dúvida disso. Se Deus ouvia todas as orações de Jesus, na ressurreição de Lázaro, Jesus estava diante do túmulo e falou, Pai, eu vou orar, não porque eu tenho dúvida que o Senhor me ouve, mas eu vou orar para que todos me vejam orando, para que eles saibam que tu me ouves. Então, quando você orar, Deus está vendo Jesus orando, então ele vai receber a sua oração. Ele está ouvindo que você vai orar, porque o Espírito do Senhor está em você. Você está ungido. Glória a Deus. Vamos conversar com o nosso Deus nessa manhã. Ative aí essa unção sobre a sua vida, sobre qualquer necessidade. Pai querido, Pai amado, como é bom saber que o Senhor ouve oração. Como é bom ter a convicção e a certeza de que tudo aquilo que nós passamos, vivemos, o Senhor conhece, o Senhor sabe, porque se esvaziou da sua glória, tomou forma de servo, pisou sobre essa terra, caminhou entre nós, conheceu o homem, recebeu todos os nossos pecados, não praticou nenhum pecado, nos tornou justiça de Deus, conheceu a dor, a fraqueza, e mesmo assim, o Senhor venceu como homem ungido. Assim também em Deus nessa manhã, como o Senhor já conhece a nossa fraqueza, e nós não queremos esconder em momento algum, clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos dê mais espírito de revelação, que o Senhor nos dê mais espírito de sabedoria, que o Senhor derrame mais da sua presença e mais dessa unção sobre cada um de nós. Necessitamos, Senhor Deus, de mais de Ti, de mais da sua presença. Eu sei, Pai de amor, que todo grilhão, que todo jugo, que todo espírito de enfermidade, de apatia, de tristeza, ó Deus, de desânimo, que comece a cair por terra agora em nome de Jesus, mas que uma unção poderosa venha do céu, do teu trono sobre cada filho, trazendo ânimo, intrepidez, coragem, ousadia, em nome de Jesus. Pai de amor, visita, Senhor, entra, Senhor Deus, em cada lar representado aqui, cada família, trabalha poderosamente no coração da esposa, do marido, dos filhos. Senhor Deus, cada necessidade agora, ela é tão pequena diante
da unção tão poderosa que vem sobre as nossas vidas. Portanto, Pai, nessa manhã eu declaro que toda obra do diabo está sendo quebrada, que todo impedimento agora está sendo esmiuçado, que toda armadilha forjada não prosperará, e que a bênção e o poder de Deus agora sobre cada filho, Senhor, seja liberado, ativado em nome de Jesus. Nós oramos nessa manhã e te agradecemos hoje e para sempre. Amém. Que a paz que o mundo não entende seja multiplicada sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Obrigado. Deus abençoe todos, viu? Um dia de milagres aí a todos, tá? Um dia poderoso. Lembre-se, essa unção está sobre você. Quando você pisar num quarteirão, vai cair tanto impedimento lá na frente, porque tá vendo quem está chegando? Jesus está chegando. Você não é Jesus, mas é como se fosse Jesus, porque ele habita em você. Então, o diabo não tem medo de mim, tem medo daquele que habita em nós. Então, aquele que habita em você é poderoso. Glória a Deus. Vai debaixo dessa unção. A tua empresa vai ser abençoada por causa de você. Por causa dessa unção que está em você. Teu patrão vai ser abençoado porque você é abençoado. Onde você estiver, você é abençoado. Não que você mereça, porque ele entrou na sua vida e ele é poderoso. Amo vocês todos. Deus abençoe. Ore pela minha vida, ore pela minha família, viu? Com certeza. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Deus abençoe. Tchau, Dia de gente. milagres. Beijo.